Vocês estão no colo do Bhagavad Gita. E eu tava lendo aquele outro livro, o The Science of Self-Realization, de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. E eu abri no capítulo 10, verso 9. Então eu queria ler eu não vou ler o significado e nem vou comentar por causa disso. Mas eu queria ler a tradução literal do verso, né? Então o verso diz assim: Makchita Madgata Prana Bodhajanta Parasparam Katajantascha Mamnicham Dushanti Charamanti Cha. Aí o significado é: os pensamentos de meus devotos puros residem em mim. Suas vidas são plenamente devotadas a meu serviço, e eles obtêm grande satisfação e bem-aventurança, sempre se iluminando uns aos outros e conversando sobre mim. Então, no livro de Self-Realization, o que eu aprendi lendo o significado do verso que estava no livro de Self-Realization? Que esse livro de Self-Realization fala sobre o que é um devoto, né? Quais são as características de um devoto. Por isso que chama-se The Science of Self-Realization. E mostra quais são na capa mostra quais são todas as etapas do homem, né? Quais são todas as etapas do homem. E fala quem é o devoto, porque se todo homem é assim, independente de qualquer coisa, você vai passar por tudo isso. Agora, como você quer passar por tudo isso? Se você for um devoto, você vai viver da forma que esse livro aqui está falando, né? É um livro dificílimo de se ler, como vocês perceberam, que eu tava meio que struggling. Tava difícil de eu ler. É um livro dificílimo de se ler, né? E fala de positividade. Mudando de assunto da água pro vinho, de Krishna pra polícia, né? Tá falando de o programa da polícia na televisão, tá falando de PCC. E eu não quero misturar as coisas, eu devia fazer um novo post, na verdade, mas eu vou falar disso e vou tentar reverter para positividade. O PCC é um narcotráfico. A forma como se manifesta é o narcotráfico, é a mesma coisa. O narcotráfico, as drogas de qualquer biqueira. Qualquer biqueira é PCC. Qualquer biqueira é PCC. Qualquer uma, né? A forma como se manifesta em quadrilhas é o que é chamado de PCC, né? Então, hoje em dia tem o do KFC, no caso, que são as mulheres. Tem o do Loja do Mecânico, do Chama, do Munique, do Sicredi. Tem várias, né? Que é a forma como a organização criminosa encontrou para aplicar o crime. Então são crimes, são aplicações de crime. Mas toda biqueira é um PCC. Toda biqueira é um PCC. Porque o PCC é tipo baleia azul. É o primeiro comando. Quando dá o snap no conector auditivo da pessoa. O conector auditivo é o pontinho, que eu já falei pra vocês aqui outras vezes. E algumas pessoas, como atores, de outros países, como no México, eles têm esse pontinho no ouvido, no qual eles recebem o texto no ouvido, né, pra fazer o texto. Tradutores têm esse ponto, estudadores de idiomas. E muitas vezes, em alguns países, pessoas que são ex-presidiários
e presidiários têm esse ponto também, porque eles precisam de ordem. Então, nos megafones da cadeia, eles têm essa ordem: hora de dormir, hora de acordar, hora de fazer isso, hora de fazer aquilo, tal, né? Alguns mandantes, eu tô falando isso não pra polícia, que a polícia sabe de tudo, né? Tô falando pra quem assiste meu blog. Alguns mandantes desses crimes, eles dão algumas colaborações chave para que esses crimes aconteçam. E quais são as colaborações chave desses crimes? A primeira colaboração é a lista de pessoas que vão ser chamadas para atender ao Baleia Azul, né? O Baleia Azul era se cortar, mas é a mesma coisa. Eles falam: se corta agora, senão eu vou fazer isso com você, com a sua irmã, né? No seu ponto. Você está dormindo e você acorda e a primeira coisa que você pensa é pegar uma gilete, né? Isso era a Baleia Azul, até a pessoa se matar porque ela não aguentava a pressão que era no ponto dela. No caso do Chama, por exemplo, a pessoa é chamada, na loja do mecânico, acho, do Tinder, não sei. A pessoa é chamada para sair de casa. Sai, senão eu faço isso com você, tem que sair sozinho, não sei o quê. A pessoa era chamada para sair de casa. E era sequestrada, aliciada, para máquina caça-níquel, máquina caixa eletrônico, supermercado para fazer compra para geral, prostituição, biqueira, né? Então, assim, essas coisas, né? Agora, tem alguns aspectos de pessoas que têm que ser responsabilizadas por isso. Tem a pessoa que fornece os telefones das vítimas. E as vítimas não são laranjas, as vítimas são vítimas mesmo. Só que elas são sequestradas pra inclusive fazer videozinho do YouTube, videozinho pornozinho do YouTube por R$50. Vídeo pornô não é de R$50, né, gente? Vídeo pornô é bem mais que isso. Aí mas é lobby sexual. Eles fazem propostas de lobby sexual. Você tá com uma falsidade ideológica, se você quer voltar pra sua originalidade, tem que fazer o lobby sexual. Vai receber R$50. Não, o filme pornô tem contrato, tem que assinar um monte de coisa, direito de imagem, não pode usar falsidade ideológica, é bem mais caro. Então tinha isso também. Aí chegou uma mulher e falou assim: agora você vai fazer o YouTube, mas você não vai fazer o lobby sexual, você vai fazer a entrevista do Fabrício Queiroz, no caso, né? Aí o cara se enrolou todo, ele nem era o tal do cara, ele era um civil, né? E todas essas coisas. Então, quem dá a lista de pessoas que vão ser aliciadas para falsidade ideológica quando estão na rua, no ponto, na casa delas, né? Então, quem dá a lista. Quem dá quem alicia outra pessoa que é um criminoso também dessa quadrilha, dessa organização criminosa, é quem alicia as outras pessoas, as outras mulheres, no caso, ou homens, não sei, quem alicia as outras pessoas que vão colocar a falsidade ideológica. E aí, nesse momento do que eu tô falando, eu quero chegar num ponto muito importante, que é a anistia para alguns desses criminosos que conseguirem provar terem uma renda ativa acima de um certo valor, né? Eu não vou arriscar aqui dizer qual. Nos Estados Unidos é 10 milhões de euros ativos. Pode ser em poupança, porque em poupança é ativo, porque rende juros. Porque nesse caso ele é um investidor dos órgãos públicos e ele não pode ser preso, ele tem uma anistia pública, né? Então eu quero dizer isso porque essas pessoas, se elas estiverem como membros dessa quadrilha, elas devem ser contactadas e verificadas
todas as questões de banco, tudo, para elas financiarem o TI mediante a licitação que vai resolver esse problema de TI. E por que eu estou falando isso neste momento deste vídeo? Porque algumas dessas mulheres que são aliciadas, esse criminoso responsável por aliciar essas outras mulheres, ou esse criminoso responsável por aliciar esses outros homens, que aplicam a falsidade ideológica, o que é a falsidade ideológica? Muda, é uma manipulação de audiovisual. Às vezes não muda só não dá só a indicação no ponto, ele muda o visual da pessoa também, né? E é um truque de TI que acontece, né? E por isso que os órgãos públicos do Brasil teriam que procurar e as claras com alguns governos, como o primeiro-ministro de alguns governos da Índia, do Japão, que trabalham com TI, e falar o que aconteceu para que eles dessem a opinião deles sobre a melhor alternativa e oferecessem um TI alternativo e reparador para isso, né? Ou para desfazer isso, no caso, né? Porque eu não acredito que a laranja mecânica, né? A laranja mecânica deixa de funcionar simplesmente quando ela fala assim, mas eu não tô mais chamando ninguém para ir pra rua fazer isso, né? A loja do mecânico faliu. Não é assim, né? O crime não deixa de existir por causa disso. Precisa ter um TI reparador. E eu não sei se esse TI já existe, mas enfim. E é por isso que eu tô falando isso. A outra... O outro elemento desse enrosco aí, né? Desse enrosco é a cúmplice. É a pessoa que sabe e faz o outro de refém, né? Então, tipo, a gente tem a lista de pessoas, aí tem a pessoa que chama as amigas pra sequestrar na rua ou entra na casa e chama as amigas pra fazer isso, que é a cafetina, né? Tem a cafetina. Tem a cúmplice, a que sabe do que tá rolando e tira uma grana disso, então joga na cara do cara e faz ele de refém. Tem a cúmplice. Tem a própria narcotraficante, que é a que financia tudo. Tem a biqueira, que é onde o cara usa a droga e a prostituição com a própria narcotraficante que tá lá, ou com a prostituta que tá lá, né? Então e são duas coisas diferentes. Tem a narcotraficante, que é uma mandante, que financia tudo isso, normalmente o dinheiro é de outro país. E tem a biqueira, né? Que de repente nem é da narcotraficante, é uma biqueira de outro lugar. E o cara sempre... Mas essa narcotraficante da biqueira, ela tá relacionada com o crime em si. É o mesmo crime, é a mesma organização criminosa. E o cara sempre para nessa biqueira, né? E isso tá nesse PCC também, porque é um TI, é uma lógica de TI. O cara vai de um lugar pro outro, de um lugar pro outro, aí no fim ele sempre para na mesma biqueira. É que nem casos de prostituição, zona, que nem zona. Tanto, o programa é tanto. Aí ele faz o programa, no fim a mulher oferece um negocinho pra ele. Aí ele vai, quer dizer que esse que é o presente, né? Aí ele topa, só que nisso tem o TI. E ele sempre acaba voltando na mesma zona, né? E de repente nem é com a mesma mulher, mas ele sempre volta na mesma zona. E isso é igual. É uma lógica de TI, e ele sempre acaba voltando na mesma casa. Às vezes a mulher tá com caras diferentes, mas é a mesma biqueira pra lavar o dinheiro
que ele tá... que ele tem, né? Que ele tem, porque esse que é o objetivo. O outro criminoso desse negócio tudo aí tem os mandantes, né? Os mandantes. No caso desse PCC que eu tô falando, que é de mulheres, são 3 mandantes. Tem uma mandante que é a dona de todas essas empresas, que ela desenvolveu todas, e ela é uma sociopata. Então ela é uma mandante sociopata. Ela é a idealizadora do projeto. Ela é a idealizadora do projeto com o objetivo de fazer uma lavanderia, de lavar a sociedade. Ela acha que se ela fizer isso, ela vai conseguir lavar a sociedade e limpar o TI que estava errado. Mas o TI que estava errado era o TI de uma empresa que era dela nos anos 70. Que era uma empresa de apólice de seguros. Ela andava aqui na Zona Norte, né? Eu estou na Zona Norte, na ZN. Ela entrava, inclusive ela fez isso com meu avô, né? Então realmente é dívida de sangue. Ela entrava na casa das pessoas, ela batia na porta e falava assim: ó, meu marido tá preso. Sabe como é cadeia, né? Aí eu tô vendendo esse sabão aqui, que é pra limpar a panela de pressão. E era pedra de crack. Aí a pessoa ficava com um pouco de medo porque ela falava que o cara tava preso. E ela falou: tem que fazer, hein? Porque se não fizer, a gente não consegue vender mais. E a primeira vez que a pessoa fazia, cheirava. Ela falou assim: será que é por causa do cheiro que as pessoas ficam sabendo? E as pessoas não sabiam, não sabiam que era crack. E nem quem não usa não sabe realmente o que é crack. Quem nunca andou na rua, quem nunca fez treinamento de pós-alcoolismo, né? Quem nunca fez essas coisas, não sabe, não tem conhecimento. Quem nunca foi da pastoral da sobriedade, né? Que nunca foi da pastoral da sobriedade, não sabe, que nunca saiu com a igreja pra ir lá na Cracolândia, tudo, não sabe o que é cheiro de droga. Aí a mulher falou: põe esse negócio aqui, esse sabão aqui na panela de pressão. Ela falou assim: tá. Aí ela viciava os maridos, aplicava a falsidade ideológica neles quando eles iam trabalhar. E aí, e sumia com eles, né? E eles estavam já com a pólice de seguros assinadas, tudo. E sumia com eles. Aí ela falou assim: mas eu tenho que dar um jeito de limpar isso aqui. Aí começou a fazer um crime em cima do outro. Virou uma sociopata muito poderosa, muito rica, muito famosa no meio da mídia. E com muitas personalidades, muitas falsidades ideológicas. E acabou... não sei se tem dinheiro para consertar isso aí com um TI reparador de licitação do governo, né? Em troca de uma anistia, né? Não sei também. Mas seria interessante verificar, né? Pro bem de todos, né? Mas ela é uma sociopata. Porque uma pessoa que provoca um crime para resolver outro crime, uma pessoa que fala assim: ó, eu sei que tem uma coisa acontecendo, deixa eu provocar, porque aí eu consigo consertar, isso é uma sociopatia, é uma sociopata, né? A outra, algumas dessas criminosas da organização criminosa que eu tô falando, elas também são cúmplices, mas elas são criminosas. Elas são sociopatas também. São psicopatas, sociopatas, tudo isso. Mas essa mandante é uma sociopata. E é caso de Interpol também. E as outras criminosas, algumas delas são casos de Interpol também, né? A outra tá com óbito cassado. Ela tá se expressando no meio da mídia, no momento. Tá com óbito cassado. Investigado, né? Que fala. Óbito investigado. Não tá cassado ainda. Tá com óbito investigado. Aí querem saber onde que ela tá, quem que ela é, não sei o quê.
é onde que ela se esconde, né, tal. A mídia já sabe quem ela é, mas tá decidindo que o meio artístico tá decidindo o que vai fazer com ela, porque ela é uma pessoa muito importante. E o Brasil tem disso, né? Potestade faz até o sapateado no cu do padre, né? Potestade veste a toga. Potestade veste a toga, né? É foda. E aí, e a outra é mais difícil de se explanar, porque ela é da mesma família. Ela não é, ela diz que é parente de um militar, né? O cara, não sei se era militar mesmo, eu sei que ele expulsou um monte de escravo das casas, falou que era dele, aí ela fala que recebe aluguel daqui, não tem escritura de nenhuma casa. É dívida de sangue também, porque as casas que ela expulsou minha bisavó, sogra do meu avô, que essa outra parente fez isso. Então, isso ela expulsou todo mundo daqui, e depois foi lá pegar o vô, entendeu? Expulsou todo mundo daqui, a minha avó foi pra lá. Ah, quer dizer que ela tem dinheiro? Então eles pegam o vô, né? É uma gente sargentona, né? E aí é dívida de sangue mesmo. Mas não era isso que eu queria falar. Ela se converteu para uma religião, acho que é judaica. E ela se mudou para os Estados Unidos, mas está aqui porque ela frequenta a missa. Só que aí ela pegou a lista dos executivos judaicos e dos Estados Unidos e começou a liderar um narcotráfico de pré-reuniões de negócios, né? Aí tem que usar droga para ir pra reunião. Se quiser ir pra reunião, tem que usar droga. Na base da tesoura, faz sexo comigo. E começou a aliciar mulheres brasileiras para ir para os Estados Unidos com um filho para fazer a mesma coisa. E foi aí que o Donald Trump descobriu e falou assim: não, mas isso não vai acontecer aqui não. Essas crianças vão ficar aqui, vocês que voltem. Ele queria adotar essas crianças e fazer o Donald Trump, no caso. Eu ouvi dizer, né? Não sei se de fontes seguras, mas eu ouvi dizer que ele queria fazer a Unicef lá, porque aqui, quando a criança tem um trauma, quando ela é órfã, etc., quando ela tem lar provisório, quando ela é órfã, tem a Unicef que cuida disso, e com o apoio da Unesco para financiar o Fundo de Apoio ao Trabalhador. E lá eles estão com uma questão de desemprego. Aí ele falou assim: bom, a gente pega essas crianças, independente de serem brancas, negras, e vamos deixar com pais, independente de serem brancos ou negros, para acabar inclusive com o racismo que tem aqui, né? Vamos deixar um país mais colorido. E vamos financiar a vida dessa criança, os estudos, tudo, através da Unicef e dessa criança brasileira, né? E uma família norte-americana que tenha até dois filhos. Aí essa criança vai ter uma casa maior, com porta pra ela, tudo, e uma vida norte-americana. Só que as mães ficaram: não, eu quero meu filho. Né? Então, eu queria ser narcotraficante e cuidar do meu filho. Eu não queria que ele ficasse lá e eu viesse pra cá, né? Então, porque não só pro presidente, mas pro pessoal de lá, eu acho que uma mulher que quer isso pro filho, ela não tá querendo o bem do filho. Então deixa ele aqui, né? E a Unicef concordou. Mas o Brasil se opôs. O Vaticano não ficou sabendo de toda a história e foi contra a denominação dos Estados Unidos, e não deu muito certo. Não sei se está dando certo, né? Enfim, não estou por dentro disso, não se falou mais, a gente fica sabendo só de metade da história, mas enfim.
E era isso que eu queria falar, e agora eu quero falar da parte positiva disso tudo. A parte positiva disso tudo é que quando eu cheguei nessa pessoa, nessa mandante sociopata, e perguntei por que certas pessoas são tão porcalhonas, ela falou assim: é porque às vezes elas querem ver tudo bem limpo. E uma coisa eu não entendi. Se a pessoa faz uma sujeira e chama uma pessoa para limpar com barro, eu acho que não vai conseguir fazer a faxina, né? Isso é formação de quadrilha. Isso é formação de quadrilha. Fazer uma sujeira e chamar outra para limpar com barro é formação de quadrilha. Porque ela tá querendo transpor o crime dela para outra, lavar as mãos, transpor o crime dela para outra e falar assim: eu não tenho culpa de nada, e ainda tô ajudando a resolver o seu problema. Então, e eu queria deixar bem claro que não é isso que eu estou fazendo. Os devotos de Krishna falam o tempo todo de Krishna. De Krishna, 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 Krishna. E das maravilhas de Krishna, e Krishna, Krishna. E a positividade que tem na sua vida. Um devoto de Krishna vendendo um Bhagavad Gita na rua não é um cigano. Ele é um estudante. Ele é um estudante de teologia milenar, transcendental. Trocando figurinha com você. O que você sabe da sua religião? Eu sei isso da minha. Tá a fim de levar meu livro? Né? E é isso que ele é, né? Só que quando você falar o que você sabe da sua religião, você vai revelar coisas da sua vida, porque religião é isso para cada um, né? É o momento que você está vivendo da expressão milenar de Deus, né? Da expressão transcendental de Deus. Qual é o momento que você está vivendo disso? E por mais que você viva, você nunca vai viver tudo. Você nunca vai viver toda a expressão transcendental de Deus. Você pode viver toda a eternidade. Você pode ser os Matusaléns da Torá, que viveram 600 anos. E eu acredito nisso. O cara pode ser. Não, você, né? Porque você é uma mulher, Thaís. E mulheres não vivem tanto assim. Mas os homens podem ser. Mas, enfim, independente disso, nem assim você vai ter todo o conhecimento transcendental das religiões oficiais. Porque Deus é anterior a isso, né? Então, o devoto consegue falar das coisas, das maravilhas de Deus, do universo, as coisas, né? Até mesmo falar dessas coisas que eu tô falando, mas falar das maravilhas. E eu acho que eles nem têm mais esse tipo de problema, né? Eu acho que o devoto já tá mais elevado, né? Do que eu, assim, não tem esse tipo de preocupação, não tem esse tipo de problema. O devoto já... Quando chegou num momento bem anterior a esse que eu tô falando agora, né? O devoto bem anterior, ele já fez as malas e ele já tinha o dinheiro, o trabalho, o canto para ir. Ele já tinha, seja, nem que fosse um templo. Nem que fosse um templo. Eu vou dar um templo lá em Rio Grande do Norte, tá? Então você fica aí com seus problemas. E de repente ele nem volta, né? Mas não é esse o caso. O mais importante para o devoto
é falar de Krishna, não é falar desse tipo de problema que eu tô falando, né? De PCC. E eu falei de PCC porque apareceu na televisão, por isso que eu falei, mas o mais importante pro Devoto é desligar a televisão e fazer Mahamantra, né? Então, assim. Mas eu assisti esse programa dos policiais porque e eu tava assistindo ontem, porque eu gosto de pensar em Deus quando eu olho pra eles, entendeu? Porque é uma profissão que me lembra muito Deus, né? É uma profissão que me lembra... E quando eu olho pra eles, eu vejo tanta verdade, eu vejo tanto... Eu tô olhando pra um deles agora, eu vejo tanta verdade, tanto trabalho, tanta... E eu gosto de jogar luz ao redor do rostinho deles. Eu gosto de isolar o corpo deles de coisas negativas, como ataques de balas, porque eles estão expostos a isso. Por tão pouquinho. As esposas deles estão sofrendo, às vezes, em casa de noite, porque eles estão com dificuldade. E elas sabem, porque o coração de uma esposa sabe. Não são só os Hare Krishna que sabem quando o marido está com dificuldade. Todas as esposas que amam o marido sabem quando o marido está passando por uma dificuldade física na rua. Ah, mas o marido faz sexo... Não é o caso do policial, porque o policial tá fardado, né? Mas, o marido faz sexo porque ele é safado. A esposa sabe quando o marido é estuprado por uma mulher vagabunda. A esposa sabe quando o marido gozou. Ele gozou. Ele gostou porque ele gozou. A mulher sabe quando o marido é estuprado. Né? Então... Por mais que ele se engane e fale, eu tava gozando mesmo, né? A mulher sabe que isso é estupro, né? A mulher sabe que se tem droga no meio é estupro. E ela sente no corpo dela. E com o policial não é diferente, não por causa da criminologia do estupro. Mas porque ele tá vulnerável, né? Se um idoso tá vulnerável, se uma criança tá vulnerável, esses homens também estão. Por mais que eles estejam todos fardados, todos munidos, eles também estão muito vulneráveis, né? Não a lei, mas as ruas. As ruas. Então, quando eu olho para eles nesse programa, que é a minha oportunidade de olhar para cada rostinho de cada um deles, eu falo assim, entendeu? Tipo, Deus abençoe, que Deus cuide, que, tipo, eu gosto de jogar uma luz clara, branca, tipo, uma luz de paz, eu gosto de pensar coisas boas, de jogar uma energia boa, proteger, iluminar. E quando eles falam no fim, que eles falam assim, tipo, isso, aconteceu isso. Tipo, valorizar o trabalho, porque é super difícil fazer essa parte do trabalho, né? Ele passou por um momento de uma adrenalina muito forte. O cara é humano, o cara é humano. Ele passou por uma adrenalina muito forte e ele tem que retratar o que está acontecendo. E quando ele retrata, ele não retrata somente pra televisão. É o que ele vai retratar pro escrivão, eu acho, não sei, eu não sou da polícia, né? Mas é o que ele vai retratar pro delegado e tal. Então, tipo, ele tem que ter uma coerência, né? Porque ele é cobrado isso. Ele é cobrado isso, né? Pra não falarem, você é PM louco, né? Pra não falarem isso dele. Porque se falam isso dele, como que ele vai provar que é o contrário? Como que ele vai provar que é o contrário? Se ele fizer uma toxicologia, só vai ficar pronto daqui a 3 meses? Como que ele vai provar que é o contrário? Né? Então ele tem que estar coerente, não pode ficar nervoso, ele tem que estar... E eu acho esse trabalho muito lindo. E sem falar que o meu avô era PM. E eu gostava muito dele. E eu acho esse um trabalho... Peraí. O proprietário do veículo, você foi.